Olá, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, mais um vídeo que nós vamos gravar agora, dando a nossa opinião, desta vez um assunto polêmico, hein? Dessa vez nós vamos tratar sobre suicídio, isto mesmo. E nós vamos responder uma pergunta bastante complicada. Vamos lá. O povo quer saber a minha opinião, e eu a darei agora. Nós vamos responder a seguinte pergunta: Sansão teria cometido suicídio? Essa é a primeira pergunta. Se sim, ele foi salvo, uma vez que ele está citado em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. E pelo que se subentende, o autor aos Hebreus não iria classificar como uma pessoa que tenha tido fé, morrido pela fé, porque ali a ideia de Hebreus 11 é essa, né? A galeria da fé são relacionar as pessoas que morreram pela fé. Então, subentende que aquelas pessoas ali foram salvas, né? Isso é o óbvio. E Sansão está lá, né? Então, a pergunta é: se ele, naquele ato de derrubar as colunas sobre si e os filisteus, ele cometeu suicídio e foi salvo, então segue-se que suicídio não é pecado. Porque suicídio é você tirar a vida de outrem. Sim, porque a gente fala nossa vida de uma perspectiva humana, mas 1 Coríntios, capítulos 3, 16 a 19 e 6, 16 e 19 também, né? É muito claro em dizer que o nosso corpo não é nosso. Ele está cedido, está emprestado, está, vamos assim dizer, alugado. Nós somos apenas, digamos assim, somos apenas inquilinos, tá certo? Quem manda em nosso corpo não somos nós, é Deus. Então, a partir do momento que nós, vamos assim dizer, mandamos em nosso corpo, então já não é Deus que está em nós. Aliás, Paulo diz assim, olha, agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é Cristo, é o Espírito Santo quem deve, a priori, guiar a nossa vida, guiar, nos preencher e nos guiar. Por isso Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Então, a pessoa que toma posse do seu corpo, aliás, esse é um tema importante, depois para a gente tratar sobre o aborto, ele está, vamos assim dizer, pedindo a sua carta de independência, dizendo, olha Deus, eu não quero que o Senhor domine a minha vida, eu não quero ser guiado pelo Senhor, eu quero, vamos assim dizer, roubar, aliás, conduzir o que não é meu, porque é de Deus, o corpo é de Deus, tá certo? Pelo menos foi feito para isso. Então, se Sansão faz isso, ele mata esse corpo, ele está tirando a vida de uma pessoa, né? E o Êxodo capítulo 20, versículo 13, né? Se não me engano agora, é muito claro em dizer, não matarás. Portanto, a vida, ela pertence a Deus. A vida, saiba disso, ela pertence a Deus. Então Deus dá e Deus tira. Os meios e os métodos que Deus vai usar para isso não nos interessa, não vem ao caso. Mas o certo é que Deus está no controle. Claro que a pessoa que não compreende a palavra de Deus, que não tem o Espírito de Deus para compreender essas coisas, para ele vai ser um absurdo, né? Isso aqui também é outro tema para outro vídeo. Tem pessoas que estão na igreja que não entendem a diferença entre amor e justiça de Deus, esse equilíbrio, né? Essa isonomia entre esses dois aspectos, esses dois atributos de Deus, e aí uns acabam enfatizando demais um atributo, outros enfatizam o outro atributo, e aí quando isso acontece, essa polarização, aí o entendimento sobre determinados assuntos cai por terra, porque a pessoa está vendo esses atributos de Deus a partir apenas de uma perspectiva e não da outra perspectiva, né, de Deus. Mas muito bem, vamos ao texto.
Esse texto, né, esse episódio de Sansão, você deve saber, né, quando ele é pego pelos filisteus, e então o rei dos filisteus se reúne com todos os seus oficiais, toda a sua corte. O Sansão manda trazer Sansão amarrado, agora já com os olhos furados, e então Sansão é posto ali no meio deles para escárnio, não é? E Sansão faz uma oração a Deus, faz um pedido a Deus, e isso está em Juízes, capítulo 16, do versículo 28 ao 30. E o pedido de Sansão, né, vamos ler o texto, diz assim: Sansão clamou ao Senhor e diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a mão direita numa e com a esquerda na outra, e disse: morreu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu, aqui a casa caiu literalmente, né? Sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Olha que tremendo, né? Um texto bastante forte. Então Sansão faz essa oração, e a sequência do texto mostra que Deus concedeu-lhe força pela última vez, conforme o seu pedido, e Sansão então derrubou aquelas colunas, e a casa, o palácio caiu sobre todos que ali estavam e morreram, e inclusive Sansão também morreu. E aí é onde surge a pergunta: Sansão, neste ato, cometeu um suicídio? Minha opinião, não. Primeiramente, você tem que analisar esse texto observando o contexto sociocultural em que Sansão estava inserido. Então, os próprios filisteus, né? Um povo irreconciliável, um povo que não temia a Deus, um povo que, se Sansão fosse para uma batalha direta contra eles ali, com certeza ia morrer, porque estava cego, estava já sem as forças que Deus dava para ele. Então Sansão resolveu cometer um ato de heroísmo. É diferente. Um ato de heroísmo. Ali Sansão está numa guerra. Mas, ainda assim, pode perdurar o quesinho de dúvida, né? Mas mesmo assim ele não se matou. Então veja bem. Sansão, ele faz uma oração a Deus e Deus concede. A Bíblia diz que Deus não se contradiz. Deus não cria uma lei e depois ele vá contra essa própria lei que ele criou. Então, quem é que estava tirando a vida de Sansão ali? Não era Sansão. Se Deus não quisesse que Sansão cometesse aquele ato, Deus não teria concedido força a ele, porque a força de Sansão vinha de Deus, não era do cabelo dele. O cabelo era um símbolo. Assim como batismo não lava pecado, batismo é um símbolo. Então, quem tirou a vida de Sansão ali não foi Sansão. Sansão sugeriu a Deus um ato heróico e Deus concedeu. Então, quem tira a vida de Sansão ali é o próprio Deus. É Deus quem mata Sansão. Tá certo? E em nome de quê? Deus faz isso. Aí é onde eu digo que você tem que entender sobre as diversas... o olhar da perspectiva, olhar esses assuntos da perspectiva da revelação progressiva, do momento em que isso acontece,
de como Deus trata com a humanidade naquele momento. Era uma tratativa diferente que Deus tinha com o ser humano naquele momento. Depois, eu tenho que entender que a força que Sansão tinha vinha do próprio Deus. Tenho que olhar para o texto que Sansão faz um pedido a Deus e Deus concede. Então, se Deus concede, não é Sansão, né? Não é Sansão, é Deus. Isso chama-se soberania de Deus. Soberania de Deus. Então Deus é soberano, Ele é o dono da nossa vida. E Ele faz da nossa vida o que Ele quer. Basta você ler João capítulo 9, versículos 1 e 2, é o episódio do cego. Quando os discípulos viram aquele cego e achando que ele tinha cometido algum pecado, perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Jesus de pronto diz: não, nem ele nem os pais. Ele nasceu assim porque lá no ventre, sabe, da mãe dele, Deus foi com os 2 dedinhos e furou os olhos dele. Deus cegou aquele homem. E Jesus explica: para quê? Com um propósito. Para que agora ele fosse curado e aí vocês vissem a glória de Deus. Isso é outra coisa interessante, outro tema palpitante, a glória de Deus. Quantas pessoas nas igrejas, nos cultos pentecostais, você não vê gritando e clamando pela glória de Deus? Senhor, manifesta aqui a tua glória. Ah, irmão, tome cuidado. Você que quer ver a glória de Deus, não é todo mundo que vê a glória de Deus e fica de pé, não. E a glória de Deus, ela tem várias nuances, né? Mas, tudo bem. Então, encerrando aqui a nossa opinião, não houve suicídio. Ali não houve suicídio, houve morte. Sansão não tirou a sua vida. Deus o matou. Por isso não houve suicídio, houve morte. Porque o texto é muito claro, Sansão pediu e Deus concedeu. Concedeu-lhe o quê? Forças. Para que ele derrubasse as colunas, a casa caísse sobre eles e eles morressem. Mas quem estava derrubando as colunas era Sansão? Naturalmente Sansão não tinha força mais para nada. Então, assim como quem derruba Golias não é a pedrinha que Davi joga, quem é que estava naquela pedra? Quem impulsionou Davi? O Espírito de Deus, o próprio Deus. É Deus quem faz essas coisas. E Ana, né? Lá a mãe de Samuel, ela compreendia isso. Compreendia muito bem. Quando na sua oração de agradecimento a Deus, ela confessa isso. Ela diz: olha, Deus é quem dá a vida e a tira. Então a nossa amiga Ana, nossa irmã Ana, já tinha essa concepção que naquele período as coisas aconteciam assim. Assim. Simplesmente assim. Então, minha opinião, Sansão não cometeu suicídio porque ele não se matou. Quem o matou foi Deus. Então, agora, deixa a sua opinião, compartilhe nosso vídeo e que Deus te abençoe.